Olá, sejam todos bem-vindos à primeira edição deste quadro Dicas Musicais aqui do meu canal. Muita gente já vinha me pedindo, já que eu tô falando tanto de música aqui, falei de Titãs, falei de Skank, falei de U2 aqui, falei de The Cure, mas muita gente tem me pedido dicas musicais. O que eu tô ouvindo? O que eu acho que é legal, que é relevante, coisas sendo lançadas nos dias de hoje, o que eu acho que você deveria ouvir ou pelo menos o que eu gostaria que você ouvisse e desse o seu comentário. Então é isso, essa é a primeira edição. Periodicamente eu vou fazer esse quadro por aqui mostrando o que é que eu estou ouvindo. Mas antes da gente falar das dicas propriamente ditas, você já sabe, né? É, curta esse vídeo, curta esse canal, assine o canal, ative as notificações para você receber sempre as informações do que eu estou colocando aqui no canal. Comente, eu quero ouvir a sua opinião também. Você tá gostando do canal? Você tem gostado das minhas dicas, das minhas críticas? E principalmente aqui, eu queria que você comentasse nesse vídeo o que você achou das minhas dicas e compartilhe com os amigos. É muito importante que você faça isso tudo para que esse canal continue a crescer. E claro, eu quero te convidar para você assinar a newsletter Mala, que é a newsletter que eu solto todas as sextas-feiras com dicas, com críticas, com notícias, tudo envolvendo esse universo da cultura pop, do entretenimento, que envolve música, cinema, séries de TV, um pouco de literatura, um pouco do mundo geek, um pouco de tudo isso. Vai na Mala todas as sextas-feiras nos e-mails das pessoas cadastradas e também considere ser um apoiador da Mala. Essa semana tem texto especial com coisas exclusivas para os apoiadores da Mala, ok? Então, ó, vem comigo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dica da semana. A primeira dica é um favorito da casa. É o The National. First Two Pages of Frankenstein é o nono disco de inéditas do National. E o National eu falei que é uma das prediletas aqui da casa, porque é uma banda que eu acompanho desde o início e não espere um disco do The National que você vá colocar na pista de dança para as pessoas dançarem, propriamente dito. Não. Um disco do The National sempre é um disco mais soturno, digamos assim, um disco mais contido, um som mais reflexivo. Nesse caso, inclusive, muita gente disse que essa teria sido a oportunidade para o The National ir para outros caminhos, já que eles envolveram tanta gente diferente, tantos convidados diferentes nesse disco. Quem são os convidados? Tem o Sufjan Stevens, tem a Phoebe Bridgers, que participa de duas canções, o Sufjan Stevens participa de uma, e tem a Taylor Swift. Taylor Swift participa de uma, eu acho que é das melhores canções desse disco e talvez do The National. Taylor Swift que está retribuindo aqui um favor prestado pelo Aaron Dessner. O Aaron Dessner é um dos integrantes do The National, fundador do The National, e foi produtor de algumas coisas da Taylor Swift, principalmente os dois últimos discos, o Evermore e o Folklore. E aqui a Taylor Swift retribui o favor comparecendo em uma das canções. Por que as pessoas falaram que o The National poderia ter ido para outro caminho? Exatamente porque a participação dessas pessoas poderia ter influído em algo diferente no próprio som do The National, mas eu particularmente acho que a grande virtude desse disco é não mudar nada. Então você vai ter o mesmo som do The National focado ali. Tem muitas canções baseadas em piano, e isso é uma coisa que me agrada muito no próprio som do The National. Tem algumas canções que sim, você vai ter um BPM mais elevado, um som mais encorpado, um som mais alto, mas o National nunca deixa as coisas fugirem desse controle. O som do National sempre é um som mais contido. Eu gosto de usar muito a palavra classudo. Esse disco em especial tem uma coisa interessante porque é o disco que marca
a volta do The National depois de um bloqueio criativo do vocalista, o Matt Berninger, e também autor da maioria das letras, ou todas as letras. Ele teve um bloqueio criativo durante um ano e também entrou num processo de depressão. E o fruto dessa saída dele, desse processo de depressão, se é que ele já saiu, é esse disco, First Two Pages of Frankenstein, que o título dá bem o tom, né? As duas primeiras páginas do livro Frankenstein, que a Mary Shelley dá muito o tom de como ela se encontrava naquele momento, no momento em que ela escreveu o livro, e principalmente dava ali o tom do que seria aquele livro. Então o título do disco faz uma referência ao clássico Frankenstein. É um disco para você ouvir, eu gosto muito de ouvir quando eu estou sentado aqui em frente ao computador, em um momento reflexivo. É um disco reflexivo para você fazer reflexões, e o Matt Berninger deixa claro isso nas letras, que em várias letras ele cita isso. Então tem, por exemplo, a letra de Tropic Morning News, ele cita I was suffering more than I let on. Eu estava sofrendo mais do que eu me permiti, do que eu permiti sofrer, do que foi permitido sofrer. E mesmo nessa canção, ele ainda tem a letra continua. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts out loud. Não existe nada agora que me impeça de dizer para vocês todas as partes dolorosas. Então, realmente, ele conta nas letras desse disco como é que foi esse processo. Então é isso, a primeira dica de hoje, First Two Pages of Frankenstein, novo disco do The National, que está maravilhoso. A segunda dica vai para um lado oposto. Eu estou falando do Easy Star All Stars, que acaba de lançar Ziggy Stardub. O Easy Star All Stars é uma banda formada por 4 músicos, vou colar aqui para vocês. Michael Goldwasser, Lem Oppenheimer, Eric Smith e o Remy Gerstein. Esses 4 se dedicam a transformar clássicos do rock em versões dub, de colocar uma roupagem reggae e dub em clássicos do rock. O primeiro que eles fizeram isso, o primeiro que chamou a atenção do mundo foi o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que virou o Dub Side of the Moon. Na época falou-se muito sobre como assim vocês vão cometer esse sacrilégio com um clássico do rock como Dark Side of the Moon. Pura balela. Pura balela não. Eu diria que assim, os puristas falaram isso sem ouvir, porque o resultado é maravilhoso. Eles já fizeram isso com o Radiohead, por exemplo, que virou Radio Dread, os nomes são ótimos. Recentemente, fizeram isso com Beatles. O Sgt. Pepper's também virou Sgt. Pepper's versão dub. Tô até procurando o nome aqui. É o Easy Stars Lonely Hearts Dub Band. Sensacional, né? Fizeram um Thriller também, que virou Thriller, com AH no final. Tudo muito bem humorado, tudo muito bem feito. E agora eles chegam com esse Ziggy Stardub, que é uma versão reggae e dub de Ziggy Stardust, do David Bowie. Mais uma vez, os puristas podem estar falando, como assim? Vocês estão mexendo com mais um clássico, blá, 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 blá. O barato desse projeto é exatamente subverter os clássicos. E quer saber? Eu ouvi esse Dub Side of the Moon, não, esse Ziggy Stardub, e fiquei pensando como os dois universos se encontram muito bem. E nesse Ziggy Stardub, eles têm um auxílio super luxuoso de gente como Maxi Priest e Macy Gray. Macy Gray canta, por exemplo, Rock and Roll Suicide. Imagine aí, Rock and Roll Suicide, a clássica canção do David Bowie, vertida para uma versão reggae e dub, cantada pela Macy Gray. Tem uma música com Maxi Priest, já falei, que é Starman. Starman é cantada pelo Maxi Priest. 5 Years é com a participação do Steel Pulse. Grandes nomes do reggae, do dub,
contribuindo para esse projeto do Easy Star All Stars. Esse disco é completamente diferente do que eu falei do The National. Esse sim é um disco altíssimo astral. Para quem gosta de reggae, é um prato cheio. Para quem não gosta de reggae, só posso lamentar que você não gosta de reggae, né? Mas se você não gosta de reggae, eu recomendo ainda assim ouvir e ver como isso que eu falei acontece. Como esses dois mundos, o mundo rock do David Bowie e o mundo reggae, se chocam e criam um produto, eu particularmente acho, bem homogêneo. Então é isso. A segunda dica de hoje, Easy Star All Stars com Ziggy Stardub. E a terceira dica, terceira e última dica de hoje é Rickie Lee Jones, a cantora Rickie Lee Jones, a veterana cantora Rickie Lee Jones, que acaba de lançar Pieces of Treasure, que vocês estão vendo a capa aqui. Pieces of Treasure é um disco que mostra como a Rickie Lee Jones é versátil. Ela é uma cantora que sempre transitou no melhor do pop, do rock, do blues e agora jazz. Nesse disco, ela regrava alguns standards do jazz, como, por exemplo, September Song e, por exemplo, outra canção, They Can't Take That Away From Me. Esse disco foi concebido pela Rickie Lee Jones com um produtor lendário, que é o Russ Titelman, que já trabalhou com muita gente aí, Van Halen, Eric Clapton e por aí vai. E é um disco, eu estava lendo aqui agora, inclusive, essa entrevista da Rickie Lee Jones, dizendo que foi um disco muito difícil para ela, porque era uma senhora responsabilidade cantar algumas canções que já foram cantadas, por exemplo, com Frank Sinatra. Ela aqui dizendo, I'm not here to honor the legacy of the song. I'm here to make it my own. Eu não estou aqui para honrar o legado dessa canção. Eu estou aqui para fazer, para transformá-la, para transpor essa canção para mim. E é o que ela faz. Ela dá o seu tempero muito especial. E é um disco que ela mesma diz que um disco recheado de muita emoção, muitas lágrimas. Ela caiu em lágrimas várias vezes quando eu estava gravando as canções, pelo peso das canções, pela beleza das canções e por essa roupagem jazzy que ela acabou colocando. A voz da Rickie Lee Jones é uma voz que sempre me chamou a atenção, porque é uma daquelas vozes inconfundíveis, né? Muita gente compara a própria voz da Billie Holiday, compara a voz da Rickie Lee Jones com a voz da Billie Holiday pelo tom. E eu acho que tem um fundo aí de comparação que faz sentido. Tem um agudo, a Rickie Lee Jones tem um agudo e uma emoção, ela é uma voz aveludada, mas ao mesmo tempo tem um agudo e um timbre especiais que são únicos. Se você for comparar com a Billie Holiday, você pode dizer que não é único, né? A Billie Holiday já tinha isso, mas a Rickie Lee Jones sim tem uma voz que é muito reconhecível, muito facilmente reconhecível. E esse casamento dessa voz reconhecível, super reconhecível e super marcante com esses standards do jazz, para mim funcionou maravilhosamente bem. E como eu tô numa fase, como vocês puderam ver quando eu falei do The National, de coisas mais reflexivas e coisas mais para colocar um fone de ouvido e ouvir com a luz apagada e entrar ali na música, completamente diferente de uma fase dançante, de coisas para cima e tal. Não que eu esteja numa fase para baixo, não, tá? É porque eu tenho gostado mais desse tipo de música. Combina até com o clima, né? Combina até com o clima, um clima meio frio que tá fazendo em Belo Horizonte por agora. Eu recomendo muito que vocês ouçam esse disco da Rickie Lee Jones e entrem nessa maravilha que é a voz dela e sintam como ela sentiu todo o peso dessas canções e o peso do bem que essas canções fizeram para ela e como isso vai fazer parte do seu repertório. E eu recomendo também que você busque os discos antigos da Rickie Lee Jones, porque é uma cantora que merece muito ser conhecida. Então é isso. Essas foram as minhas 3 dicas musicais de hoje. O que você achou? Você tem ouvido coisas do tipo? Você já ouviu esses discos? Você quer ouvir? Conta para mim nos comentários.
Conta pra mim o que você achou e não esquece de curtir esse vídeo, de assinar o canal, de ativar as notificações, comentar com os amigos, compartilha esse vídeo com os amigos. Olha só as dicas bacanas que o James está dando. E, claro, assine a newsletter Mala, que nessa sexta-feira, com certeza, tem uma edição inédita para todos os assinantes, ok? Vem comigo sempre aqui nesse canal ver vídeos sobre música, sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop, entretenimento e, claro, sobre a vida em geral. Um grande abraço e até a próxima.